Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da história da humanidade, o desaparecimento da civilização maia. Por séculos, eles reinaram sobre as selvas da Mesoamérica, erguendo monumentos que desafiavam o tempo e decifrando os segredos do cosmos com uma precisão que ainda hoje nos espanta. Eles mapearam as estrelas, criaram calendários de uma complexidade assombrosa e desenvolveram uma linguagem escrita que nos conta histórias de reis, deuses e da vida cotidiana. E então, no auge de seu poder, algo aconteceu. As grandes cidades foram silenciadas, abandonadas à selva que, lentamente, as reclamou. Imagine, por um momento, caminhar por essas cidades imensas erguidas no coração da selva. Tikal, Palenque, Calakmul, templos que tocavam o céu, servindo como portais para o divino e observatórios para o universo. Palácios decorados com esculturas impressionantes que narravam a ascensão e queda de dinastias poderosas. Imagine a vida pulsando nessas metrópoles de pedra, os mercados movimentados, os sacerdotes realizando rituais complexos e os astrônomos perscrutando os céus. Como uma sociedade tão avançada, tão profundamente conectada com o seu mundo, pôde simplesmente desvanecer? A resposta não é simples. Não há uma única causa, mas sim uma teia complexa de eventos que se entrelaçam. Hoje, vamos viajar de volta no tempo. Vamos nos tornar detetives da história, explorando as principais teorias que tentam explicar esse enigma fascinante. Das forças implacáveis da natureza aos conflitos sangrentos travados entre homens, vamos analisar as evidências. E talvez, no final desta jornada, você mesmo tire suas conclusões sobre o que realmente aconteceu com os maias. O que levou ao crepúsculo de uma das civilizações mais brilhantes que o mundo já conheceu. A jornada começa agora. Antes do silêncio, houve o esplendor. O período clássico maia, que se estendeu aproximadamente de 250 a 900 depois de Cristo, foi uma era de florescimento cultural e intelectual sem precedentes. No coração da Guatemala, Belize, México e Honduras, cidades-estado floresceram, cada uma um universo em si mesma. Tikal, com suas pirâmides que perfuravam o dossel da floresta, era um centro de poder militar e político. Sua rivalidade com Calakmul, outra superpotência, definiu a geopolítica da região por séculos, em um jogo de alianças e guerras que ecoa as disputas das grandes nações da nossa própria história. Essas não eram cidades primitivas, eram metrópoles planejadas, centros urbanos que abrigavam dezenas, por vezes centenas de milhares de pessoas. A arquitetura era uma declaração de poder e fé. Palácios vastos, campos para o jogo de bola ritualístico, praças amplas e uma complexa rede de estradas e sistemas de gestão de água demonstram um nível de engenharia e organização social que continua a nos impressionar. Cada pedra era um testemunho da sua visão de mundo, uma cosmologia materializada que conectava o reino terreno ao plano divino e ao submundo, o Xibalba. A mente maia era tão grandiosa quanto suas construções. Eles olhavam para os céus não apenas com reverência, mas com a precisão de cientistas. Seus astrônomos calcularam o ciclo do planeta Vênus com uma margem de erro de meros segundos ao longo de séculos. Eles previram eclipses solares e lunares, eventos que eram vistos como portentos divinos e que influenciavam diretamente as decisões dos reis. Essa profunda compreensão do tempo e do espaço era fundamental para a sua sociedade, regendo desde os ciclos agrícolas até as datas para coroações e guerras. Seu legado intelectual está gravado em pedra e pintado em códices. Eles desenvolveram um dos sistemas de escrita mais sofisticados das Américas pré-colombianas, uma combinação complexa de logogramas e símbolos fonéticos. Através desses hieróglifos, eles registraram sua história, sua mitologia, suas linhagens reais e seus avanços científicos. Eles não eram um povo sem história,
Eles eram meticulosos cronistas de seu próprio tempo, deixando para trás uma biblioteca de pedra que, lentamente, estamos aprendendo a ler e a compreender. O calendário maia é talvez o seu feito mais famoso. Não era apenas mas um sistema entrelaçado de múltiplos calendários. O Rabi, um calendário solar de 365 dias para a agricultura, e o Tzolk'in, um calendário sagrado de 260 dias, corriam em paralelo, alinhando-se a cada 52 anos em um ciclo importante. E havia a contagem longa, um calendário astronômico que media o tempo em vastas extensões, desde um ponto de criação mitológico. Essa obsessão com o tempo revela uma civilização que pensava em termos de eternidade. A sociedade, no entanto, era rigidamente estratificada. No topo estava o Kuhul-Ajau, o Senhor Divino, um rei que era tanto governante quanto sumo sacerdote, um intermediário entre os mortais e os deuses. Abaixo dele, uma nobreza de escribas, guerreiros e sacerdotes administrava o Estado e detinha o conhecimento. A grande maioria da população era composta por agricultores, artesãos e trabalhadores, cuja mão de obra sustentava o esplendor das cidades e o estilo de vida da elite. Era uma estrutura complexa, poderosa, mas talvez inerentemente frágil. Essa era a civilização maia em seu auge, uma constelação de cidades brilhantes na selva, um povo de intelecto aguçado e fé profunda, mestres do tempo e da pedra. Eles pareciam ter decifrado os segredos do universo e construído um mundo que duraria para sempre. Mas mesmo as estrelas mais brilhantes eventualmente se apagam, e as sementes da sua própria ruína já estavam sendo plantadas, escondidas sob a sombra de suas pirâmides imponentes. Tudo o que sustenta uma grande civilização depende, em última análise, de algo muito simples: a capacidade de alimentar seu povo. Para os maias, isso significava milho, feijão e abóbora, a trindade da agricultura mesoamericana. Sua existência estava intrinsecamente ligada aos ciclos da chuva, às bênçãos do deus Shak. Mas, e se o deus da chuva se silenciasse? E se os céus, que eles observavam com tanta perícia, os traíssem? A evidência geológica e arqueológica aponta para uma resposta terrível. Foi exatamente isso que aconteceu. Por volta do século IX, a mesma época em que as grandes cidades do sul começaram a ser abandonadas, a Mesoamérica foi atingida por uma série de secas severas e prolongadas. Não foram apenas alguns anos de pouca chuva. Análises de sedimentos de lagos e estalagmites em cavernas na região maia revelam um padrão climático devastador. Períodos de seca intensa, alguns durando décadas, se tornaram a nova e terrível normalidade. Foi uma mudança climática em escala regional, uma catástrofe natural que abalou os alicerces da civilização. A agricultura maia, embora engenhosa, era extremamente vulnerável a essas flutuações. Eles dependiam das chuvas sazonais para encher seus reservatórios e irrigar seus campos. Quando as chuvas falharam, as colheitas murcharam. O milho, a espinha dorsal de sua dieta e cultura, não crescia. O que começou como uma escassez de alimentos rapidamente se transformou em fome generalizada. Os esqueletos desse período mostram sinais claros de desnutrição e doença. Um testemunho silencioso do sofrimento do povo. A fome não viaja sozinha. Ela traz consigo a doença e a instabilidade social. Populações enfraquecidas pela falta de comida tornam-se presas fáceis para surtos de doenças infecciosas. A coesão social começa a se desfazer. A fé nos governantes, os senhores divinos que prometiam interceder junto aos deuses para garantir a prosperidade, começou a vacilar. Se os reis não podiam mais fazer chover, qual era o propósito de seu poder? Os rituais se tornaram mais desesperados, os sacrifícios talvez mais frequentes, mas os céus permaneceram de bronze. A crise hídrica não afetou apenas a agricultura. As próprias cidades,
especialmente as grandes metrópoles do interior como Tikal, dependiam de vastos sistemas de reservatórios para abastecer suas populações durante a estação seca. Com as secas prolongadas, esses reservatórios secaram. A água potável tornou-se um recurso escasso e disputado. Imagine a tensão crescente em uma cidade superpovoada onde a água está acabando. O desespero teria levado a conflitos internos, a desintegração da ordem e, finalmente, a decisão de abandonar o lar. Os cientistas acreditam que essa mudança climática não foi um evento isolado, mas parte de um padrão global mais amplo. No entanto, sua intensidade na região maia foi particularmente severa. A combinação de uma população densa e uma dependência total da agricultura de sequeiro criou uma tempestade perfeita. Eles estavam presos em um sistema que funcionou por séculos, mas que não tinha resiliência para enfrentar uma mudança ambiental tão drástica e duradoura. A natureza, que eles tanto reverenciavam, estava se voltando contra eles. Assim, a primeira grande peça do quebra-cabeça se encaixa. Uma catástrofe climática de proporções épicas. Uma seca que não durou uma estação, mas gerações. Ela não destruiu as cidades com um único golpe, mas as sufocou lentamente, minando sua capacidade de sustentar a vida, corroendo a fé em seus líderes e forçando as pessoas a uma escolha impossível: ficar e perecer, ou abandonar tudo em busca de água e sobrevivência. Muitas, ao que parece, escolheram a segunda opção. As secas prolongadas foram um golpe devastador, mas os maias não foram apenas vítimas passivas de um clima em mudança. Em muitos aspectos, eles podem ter, inadvertidamente, agravado sua própria crise. O sucesso e o crescimento de sua civilização continham as sementes de sua vulnerabilidade. Para construir suas cidades monumentais e sustentar uma população crescente, eles precisavam de recursos. E o recurso mais fundamental, além da água, era a terra e a floresta que a cobria. Para construir um único templo ou palácio, era necessário queimar uma quantidade imensa de árvores. A cal, usada para criar o estuque branco e brilhante que cobria suas construções, exigia um processo de aquecimento intenso em fornos de calcário, consumindo vastas áreas de floresta como combustível. Agora, imagine multiplicar isso por centenas de cidades, cada uma competindo para construir estruturas maiores e mais impressionantes ao longo de séculos. O resultado foi um desmatamento em larga escala, especialmente em torno dos grandes centros urbanos. Essa remoção da cobertura florestal teve consequências ecológicas diretas. As árvores ajudam a reter a umidade no solo e a liberar vapor de água na atmosfera, contribuindo para o ciclo de chuvas local. O desmatamento em grande escala pode ter exacerbado as condições de seca, reduzindo a precipitação local e tornando a terra exposta mais vulnerável à erosão. A fina camada de solo fértil da selva, uma vez exposta ao sol e à chuva torrencial, quando ela vinha, era rapidamente levada embora, diminuindo a produtividade agrícola. Ao mesmo tempo, a população maia atingiu seu pico durante o período clássico tardio. Mais pessoas significavam uma maior demanda por alimentos. Para atender a essa demanda, eles expandiram suas áreas de cultivo, desmatando ainda mais terras e, por vezes, cultivando em encostas íngremes e solos marginais. Essa pressão sobre a terra levou ao esgotamento dos nutrientes do solo. O sistema agrícola maia, embora sofisticado, estava sendo levado ao seu limite absoluto. Eles estavam, essencialmente, consumindo a base de sua própria subsistência. Isso criou o que os ecologistas chamam de armadilha ecológica. O crescimento populacional e a competição política entre as cidades-estado incentivaram práticas insustentáveis. Um rei precisava construir templos maiores para demonstrar seu poder e sustentar uma população maior para ter um exército mais forte. Isso exigia mais desmatamento e mais agricultura intensiva.
o que, por sua vez, degradava o ambiente e tornava a civilização ainda mais vulnerável a choques externos, como uma seca prolongada. Era um ciclo vicioso de crescimento e degradação. Quando a crise climática chegou, ela atingiu um sistema que já estava sob imenso estresse. A capacidade da Terra de se recuperar foi comprometida. A produção de alimentos, que já lutava para acompanhar o crescimento populacional, despencou catastroficamente. A complexa sociedade construída sobre um excedente agrícola começou a ruir. A competição por recursos cada vez mais escassos, terra fértil, água, comida, tornou-se desesperada e, inevitavelmente, violenta. Portanto, a história do colapso maia não é apenas sobre o que a natureza fez a eles, mas também sobre o que eles fizeram à natureza. É uma lição sombria sobre os limites do crescimento. Seu sucesso, sua expansão e sua grandiosidade arquitetônica vieram com um custo ambiental oculto. Eles transformaram sua paisagem para construir sua civilização, sem perceber que, ao fazê-lo, estavam serrando o próprio galho em que estavam sentados. A combinação de seca e degradação ambiental auto-infligida foi uma dupla punição da qual eles não conseguiram se recuperar. A civilização maia nunca foi um império unificado. Era uma colcha de retalhos de cidades-estado, cada uma com seu próprio rei divino, suas próprias ambições e seus próprios exércitos. Por séculos, essa paisagem política foi dominada por uma competição acirrada, alianças instáveis e guerras endêmicas. As inscrições em estelas e murais não falam apenas de astronomia e rituais. Elas narram batalhas, capturas de reis rivais e sacrifícios de nobres inimigos. A guerra era uma parte constante e ritualizada da vida da elite maia. Durante o período clássico, essa guerra tinha, em grande parte, um caráter ritualístico. O objetivo muitas vezes não era a aniquilação total ou a conquista de vastos territórios, mas sim a captura de cativos de alto escalão para sacrifício, a humilhação de um rival e a cobrança de tributos. Era um sistema perigoso, mas estável. No entanto, à medida que a crise ambiental e alimentar se aprofundava no final do período clássico, a natureza da guerra parece ter mudado. Tornou-se mais desesperada, mais destrutiva. Com a escassez de recursos, a competição entre as cidades-estado se intensificou dramaticamente. As guerras não eram mais apenas por prestígio e cativos, eram por sobrevivência. Batalhas eram travadas por acesso a terras férteis, fontes de água e rotas comerciais. Evidências arqueológicas, como fortificações apressadamente construídas em torno de cidades que antes eram abertas, sugerem um aumento dramático na violência e na insegurança. A guerra deixou de ser um jogo de reis para se tornar uma luta brutal pela existência. Essa escalada da violência teve um efeito cascata em toda a sociedade. Recursos que poderiam ter sido usados para desenvolver sistemas agrícolas mais resilientes ou para gerenciar a crise hídrica foram desviados para a guerra. A mão de obra, em vez de cultivar campos, estava sendo convocada para lutar. As rotas comerciais que distribuíam bens essenciais, como sal e obsidiana, foram interrompidas, isolando ainda mais as cidades e aprofundando a crise econômica. A guerra constante exauriu a força e a resiliência da civilização. Ao mesmo tempo, a instabilidade política interna crescia. A falha dos reis em resolver a crise climática e alimentar corroeu sua autoridade divina. Como pode um senhor divino ser divino se ele não pode trazer chuva ou garantir a colheita? A população, faminta e desesperada, provavelmente começou a se voltar contra a elite governante. Evidências de destruição deliberada de monumentos reais e palácios em algumas cidades sugerem rebeliões internas, onde o povo comum se levantou contra seus líderes, culpando-os por seu sofrimento. Essa combinação de guerra externa e conflito interno criou um vórtice de instabilidade. A ordem social, mantida por séculos de tradição e poder real, desmoronou.
os reis foram derrubados ou perderam sua relevância. A elite, que detinha o conhecimento de escrita, astronomia e administração, foi morta, dispersa ou perdeu sua função. Sem uma liderança central e com a sociedade fraturada, a capacidade de organizar uma resposta coletiva à crise desapareceu completamente. O sistema político que permitiu aos maias alcançar seu auge tornou-se sua ruína. A competição que impulsionou a inovação e a construção monumental transformou-se em uma guerra total e destrutiva quando os recursos se tornaram escassos. O poder centralizado nas mãos de reis divinos, que funcionava em tempos de prosperidade, quebrou-se sob a pressão de uma crise que eles não podiam controlar. A estrutura social e política dos maias, como seu ambiente, não era mais sustentável. A guerra não foi a única causa do colapso, mas foi o fogo que consumiu a estrutura já enfraquecida pela seca e pela degradação ambiental. Em meio a esse turbilhão de seca, fome e guerra, outra ameaça invisível pode ter acelerado o fim, a doença. Em populações densas e enfraquecidas pela desnutrição, as doenças epidêmicas podem se espalhar como fogo. Embora as evidências diretas de epidemias específicas no período clássico sejam difíceis de encontrar, os arqueólogos especulam que surtos de doenças transmitidas pela água contaminada ou pela proximidade em cidades superpovoadas poderiam ter desferido um golpe final em muitas comunidades que já estavam no limite. Essa teoria ganha mais força quando olhamos para o período posterior, após o contato com os europeus. Sabemos que doenças como varíola, sarampo e gripe, contra as quais os povos nativos das Américas não tinham imunidade, dizimaram as populações indígenas. É possível que doenças endêmicas, talvez febres hemorrágicas nativas da região, tenham se tornado mais virulentas e mortais durante o período de estresse do colapso clássico, contribuindo para a rápida despovoação das cidades do sul. O resultado de todos esses fatores combinados, seca, degradação ambiental, guerra, instabilidade política e possivelmente doença, foi o abandono repentino e quase total das grandes cidades das terras baixas do sul. Entre 800 e 950 d.C., locais como Tikal, Palenque e Copan viram suas populações despencarem. As construções pararam no meio do caminho. Monumentos foram deixados inacabados. As praças ficaram silenciosas, e a selva, pacientemente, começou a engolir os templos e palácios. Não foi um evento único, mas um processo que se desenrolou ao longo de várias gerações. Mas aqui reside o ponto mais crucial para entender este mistério: os maias não desapareceram. Eles não foram abduzidos por alienígenas, nem se desvaneceram no ar. O que colapsou foi seu sistema político nas terras baixas do sul. As pessoas, no entanto, sobreviveram. Elas se moveram. Elas se adaptaram. Populações migraram para o norte, para a península de Yucatán, onde cidades como Chichén Itzá e Uxmal floresceram após o colapso do sul. Elas também se mudaram para as terras altas da Guatemala. A civilização não morreu. Ela se transformou. Chichén Itzá, por exemplo, tornou-se uma grande potência no período pós-clássico, exibindo uma mistura de estilos arquitetônicos, maias e toltecas, indicando novas conexões e uma nova ordem mundial. A vida continuou, embora de uma forma diferente. A organização política tornou-se menos centralizada em reis divinos e mais focada em conselhos ou sistemas de governo conjunto. A escala monumental da arquitetura diminuiu, mas a cultura, a língua e as tradições persistiram. E o mais importante, os descendentes dos construtores de Tikal e Palenque estão vivos hoje. Mais de 7 milhões de pessoas que se identificam como maias vivem hoje no México, Guatemala, Belize e Honduras. Eles falam dezenas de dialetos maias, praticam uma forma sincrética de religião que mistura o catolicismo com crenças antigas e mantém vivas as tradições de seus ancestrais. Eles cultivam milho,
tecem tecidos com padrões antigos e contam as histórias que foram passadas de geração em geração. O verdadeiro legado maia não são as ruínas cobertas pela selva, por mais magníficas que sejam. É a resiliência de seu povo. Eles sobreviveram a um colapso civilizacional, à conquista espanhola, a séculos de opressão e ainda hoje lutam para preservar sua identidade cultural. O desaparecimento maia foi, na verdade, uma das maiores histórias de transformação e sobrevivência da humanidade. O silêncio das cidades clássicas não foi o fim da história, mas o início de um novo e desafiador capítulo. Então, o que aprendemos com a longa sombra projetada pelas pirâmides maias? O chamado desaparecimento dos maias não foi um mistério inexplicável, mas uma complexa cascata de eventos. É um exemplo poderoso e humilhante de como até as maiores civilizações, com todo o seu conhecimento, poder e fé, podem ser vulneráveis. Vulneráveis às forças implacáveis da natureza, como uma mudança climática que seca a terra. Vulneráveis à ganância humana e à competição destrutiva por poder. E, crucialmente, vulneráveis às próprias escolhas que fazem e ao impacto que causam em seu ambiente. A história deles ressoa através dos séculos e chega até nós com uma clareza desconfortável. É também um alerta para nós no presente sobre a importância vital de encontrar um equilíbrio entre nosso crescimento e a sustentabilidade do nosso planeta. Os maias desmataram suas florestas para construir monumentos e alimentar sua população crescente, sem perceberem o custo ecológico a longo prazo. Nós, com nossa tecnologia muito mais poderosa, estamos alterando nosso planeta em uma escala global e em um ritmo sem precedentes. A história deles é um espelho que reflete nossas próprias vulnerabilidades. Afinal, se até os poderosos maias, mestres da astronomia e da engenharia, não resistiram a uma combinação de desgaste de recursos, mudanças ambientais e conflitos sociais, o que nos faz pensar que somos imunes. Será que estamos realmente preparados para enfrentar desafios semelhantes em uma escala global? A história dos maias nos convida a olhar para nossas próprias escolhas, para a maneira como gerenciamos nossos recursos e para o legado que deixaremos para as gerações futuras. O enigma maia não é apenas sobre o passado, é uma pergunta profunda sobre o nosso próprio futuro.